Panzi, pra gente conversar mais sobre o jogo, sobre este resultado, sobre essa partida, você disse que o placar, apesar de ser frustrante, é justo, né? Tá ok, né? Tá dentro da lógica do jogo. O jogo foi muito igual, com alternância de controle. O Palmeiras voltou melhor pro segundo tempo, depois das mexidas do Sampaoli. O Atlético voltou pro jogo, reequilibrou, fez um gol. Aquele gol anulado daquela maneira que não tem muito o que discutir, né? O torcedor vai reclamar, enfim. E depois acabou virando no gol contra e o Palmeiras achou seu gol naquela bola quebrada, que é característica desse Palmeiras, do Abel Ferreira, e o Atlético vacilou, né? Mas eu tô com a minha análise. O Atlético evoluiu muito, apesar de seguir apresentando problemas recorrentes de algumas temporadas. Observando a escolha estratégica para o jogo, que foi uma repetição da base de escalação do fim de semana, com exceção ao Preciado, que esteve indisponível por questão médica, e a presença do Igor Gomes no meio campo. Como é que você observou a estratégia inicial, como ela funcionou e também as alterações ao longo do jogo, com as inserções de jogadores como Scarpa, Coelho, que entraram bem no jogo? A estratégia do Sampaoli foi a mais correta, né? Não porque eu concordo com ele, porque eu acho que foi a correta, a repetição do time que foi bem contra o Cruzeiro. E no momento que essa equipe que iniciou hoje estava em campo no Clássico, o Atlético foi muito bem, e principalmente no segundo tempo, e conseguiu vencer de forma contundente aquele jogo. E aí o Sampaoli, observando que fisicamente a turma seguia em condição, ele repete a equipe com a primeira linha defensiva, tendo o Alan Franco fechando como lateral direito, e aí na saída ele tinha 2 jogadores à frente da saída com 3, que ora era feita pelo Franco, ora era feita pelo Maicon, às vezes feita até pelo Lodi. O Abel citou isso na entrevista coletiva dele, com Igor Gomes e Maicon à frente dessa saída de 3, quando era o Alan Franco que fazia, e uma linha de 5 empurrando a última linha do Palmeiras, com Bernard de novo aberto pela direita, o Dudu pela esquerda, Lodi jogando por dentro de um lado, o Vitor Hugo do outro, e o Hulk como centroavante. E mais uma grande atuação do Vitor, né, cara? Talvez tenha sido das contratações a menos badalada, mas que já chega com ares de titular e com ótimas atuações. Todos os jogos que o Vitor Hugo esteve em campo, ele se destacou. Em todos os jogos ele foi bem, e hoje foi eleito por unanimidade o melhor em campo pela equipe de Itatiaia, apesar das grandes atuações do Everson, goleiro do Atlético, e do Flaco Lopes, centroavante do Palmeiras. Acho que no jogo do América o Vitor também foi eleito melhor em campo nesse mesmo cenário, se eu não me engano, no meio de semana passada. E corretamente, porque naquele jogo contra o América ele foi o melhor mesmo. Então, cara, são 3 jogos dele, 2 como melhor em campo, e fez um grande clássico. Acabou sendo substituído. E assim, Cirilo, o Atlético mostra evolução. E pra mim isso acontece porque o time pôde treinar. O Atlético teve dias de treinamento. Quando o time foi jogar contra o Norte, e que nem o Sampaoli foi, é porque ele ficou treinando a equipe. O Atlético deve ir a Pouso Alegre com o time reserva, e acredito que o Sampaoli não vá, porque ele vai ficar treinando a equipe. É muito melhor ficar em Belo Horizonte treinando, ter um dia a mais de treino com seus principais jogadores para se preparar para as principais competições, do que perder um dia e meio ou 2 numa viagem para disputar campeonato estadual, com todo o respeito que eu tenho ao tradicional Campeonato Mineiro. Mas passou da hora de Atlético e Cruzeiro entenderem de uma vez por todas que, da maneira como está, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Então, que vá a Pouso Alegre com outro time, e que fiquem aqui os principais jogadores com o treinador fazendo um trabalho de recuperação física, trabalho tático, aproveitando mais um dia de treinamento, como o Atlético aproveitou muito bem esses 26 dias desde a reapresentação lá no dia 2. As contratações sendo bem feitas, janela muito boa. Amanhã tem a apresentação do centroavante, que fez falta hoje de novo. E quem sabe o Atlético anunciando um primeiro volante, um zagueiro. Esse último zagueiro é que a gente precisa trazer para análise também. Se o Atlético tivesse uma zaga melhor, ele não teria perdido o jogo hoje. E aí eu falo não apenas de peças, mas de posicionamento também. O gol de escanteio do Palmeiras poderia ter sido evitado mesmo com Juan e Alonso sendo zagueiros. Ali é erro de posicionamento, de leitura. Um 3 contra 2, 3 palmeirenses contra 2 atleticanos na pequena área,
Não pode acontecer. Qualquer que seja o zagueiro, não pode acontecer. E tomar o segundo gol numa jogada manjada do Palmeiras também não pode acontecer. E aí falha da zaga, do próprio Alan Franco, que tentou de toda maneira cortar e não conseguiu. Fisicamente o Roque estava mais inteiro que ele, isso tem que contar. O Roque entrou durante o segundo tempo, o Alan Franco já vem de uma sequência pesada, porque ele jogou no Mineiro também, né? Ele fez parte do time da estreia. Então o Franco já tem uma rodagem física maior também, justificável. Mas o Atlético precisa contratar zagueiro.